bacana, né? E hoje, 26 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Uma série de fatores de risco podem favorecer o aparecimento da doença, como idade avançada, hipertensão, miopia, até hereditariedade. O glaucoma é crônico, não tem cura, mas a boa notícia é que, na maioria dos casos, pode ser controlado com tratamento adequado e contínuo. E quanto mais rápido for o diagnóstico, maiores as chances de se evitar a perda da visão. Mas quem está ao vivo aqui no Notícias do Bem para falar tudo sobre esse assunto com a gente é a médica oftalmologista, a doutora Luísa Bicalho. Doutora Luísa, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. Obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente hoje aqui. Obrigada pelo convite. Tá certo. Queria começar, então, pedindo para você contar um pouco para a gente a respeito dessa doença, um pouco mais profundamente, né? O que é o glaucoma e como ele age no nosso organismo. Sim, o glaucoma ele é uma doença silenciosa, como você pontuou muito bem. É uma doença que as pessoas não percebem que ela já se instalou no organismo. Então, muitas pessoas que estão nos assistindo agora mesmo, infelizmente, podem ser portadoras de glaucoma e não fazer a mínima ideia, não saber mesmo o que se passa. O glaucoma ele é nada mais, nada menos do que um machucadinho, vamos dizer assim, no nervo óptico. O que é o nervo óptico? É o nervo que conecta o olho ao cérebro. Ou seja, para que possamos enxergar, precisamos desse cabo elétrico, vamos dizer assim, que é o nervo óptico, estável e bem funcionante, que ele conecta o olho ao cérebro. E o glaucoma ele faz exatamente uma deteriorização desse cabo, e é silencioso. Então, como que o paciente percebe essa doença? Ele não vai perceber, ele só vai perceber depois que a perda da visão, que é de fora para dentro, então vai perdendo, e aí depois que já está bem avançado, que ele começa a perceber que ele perdeu o campo de visão. Então começa a tropeçar, começa a sentir algumas dificuldades para leitura, e aí vai procurar um médico. Mas aí, como eu disse, é um machucado no nervo óptico. E esse machucado é irreversível. Então, quando chegar no médico, esse médico vai virar e falar assim: olha, infelizmente não é óculos que você, a senhora ou o senhor, veio buscar. Infelizmente, o que fez acontecer, o que aconteceu com a sua visão é o glaucoma e é irreversível. Então, por esse motivo, não espere sentir algo para ir ao oftalmologista. Nós temos que ir no oftalmologista independente de sentir alguma coisa, de precisar ou não de óculos, de ter algo na visão ou não. A prevenção é o melhor remédio. Como sempre, né? Agora, doutora, a gente falou aqui na abertura a respeito de alguns fatores, alguns fatores de risco, né? Hereditariedade, idade, mas qual seria a principal causa do glaucoma hoje? Sim, não existe uma causa estabelecida, bem definida para o glaucoma. Se ela existisse, a gente já teria a cura, sabe? Então, nós sabemos que existem vários fatores de risco. O que é o fator de risco na medicina? São fatores que nós sabemos que ajudam a desencadear essa doença ou que impulsionam, né, pioram essa doença. Um dos grandes fatores é a pressão intraocular aumentada. Muitas pessoas acham que a pressão intraocular aumentada que é o próprio glaucoma. Não, você pode ter glaucoma e ter a pressão intraocular baixa. E você, além da pressão intraocular, você tem a hereditariedade, como você disse muito bem. Então, se você tem alguém na família com glaucoma, um parente de primeiro grau, a sua chance de ter é 10 vezes maior. Se você é negro, essa chance é 10 vezes maior. Se você tem diabetes, essa chance é aumentada. Se você tem miopia, essa chance também é aumentada. Então, existem vários fatores. Mas o estresse também é um grande fator. E quem hoje no nosso dia a dia não é estressado ou ansioso, né? Então, nós temos vários fatores de risco. Porém, o fator de risco mais conhecido e modificável, e por isso que a gente trata ele com tanta assertividade, é a pressão intraocular. Agora, não tem cura, como você já disse, né? Mas tem controle? Dá para parar a hora que identifica? Tem medicação, tem tratamento? Enfim, como é que funciona isso? Sim, existe a possibilidade de estabilizar a doença. Mas antes, você precisa de entender que você tem que diagnosticar para poder estabilizar. Porque como é silencioso, você pode ter, ela está evoluindo e você não está percebendo.
Então, se for diagnosticado, ok, tratando adequadamente, o que inclui quando eu digo adequadamente? O entendimento do paciente é muito importante sobre a doença. Nós sabemos, estudos mostram que 70% dos pacientes em tratamento, eles realizam um tratamento errado. Não é culpa do paciente, nem é culpa do médico. Essa doença, infelizmente, ela exige um certo entendimento do paciente para que seja tratado de forma adequada. Então, olha só, 70% faz errado, não sabe pingar o colírio de forma correta. Existe técnica adequada de pingar colírio, existe uma fórmula, vamos dizer assim, do que você pode e não pode fazer. Então, muitas pessoas desconhecem isso e por isso acham, às vezes, que está tratando de forma adequada e, infelizmente, não estão. Então, sim, existe forma de você estabilizar com o tratamento correto, que é um pouco complexo. E, infelizmente, a maioria desconhece essa forma, mas sim, é possível. Uhum. E o tratamento é basicamente com medicação local, basicamente com colírios? Sim, hoje temos várias formas de tratar o glaucoma. Sabemos hoje que a pressão intraocular é um dos fatores. Antigamente, até a medicina mais ou menos antiga, vamos dizer assim, colocava somente o tratamento com a pressão intraocular. Hoje o que eu abordo nos meus canais do YouTube, no Instagram, é que as pessoas devem encarar o glaucoma como uma doença muito além da pressão intraocular aumentada. É uma doença multifatorial. Então, você precisa de tratar todos esses fatores que levam a esse acometimento do glaucoma. E tratando esses fatores, você consegue estabilizar. Por exemplo, o estresse é um conhecido desencadeador dessa doença. O ronco, a pessoa que ronca muito, ela tem grandes chances de ter a apneia do sono. Então, se ela tem a apneia do sono, ela tem grandíssimas chances de ter o glaucoma de pressão normal. E se tratar só a pressão do glaucoma de pressão normal, infelizmente essa pessoa pode vir a perder a visão, porque sabemos que o tratamento da apneia nesse paciente é talvez mais importante do que o tratamento da pressão. Então, são várias minúcias no tratamento que levam a essa doença ser tão peculiar e traiçoeira. E é preciso muita atenção e fazer o diagnóstico precoce, porque ainda é a causa mais comum, de perda de visão, segundo a Organização Mundial de Saúde, doutora? Exatamente. É a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2040, nós teremos 111 milhões de pessoas no mundo com glaucoma. E olha só como que o dado é assustador. 50% das pessoas que têm glaucoma não sabem que têm. Por isso, a importância dessa campanha aqui no dia 26 de maio, fazer com que as pessoas procurem um oftalmologista e façam o check-up ocular o quanto antes. Por quê? Somente indo ao oftalmologista é possível fazer o diagnóstico precoce, fazer essa prevenção e, se você já tem um glaucoma, começar a tratar de forma correta, que é através do exame de fundo de olho e da pressão intraocular. Então tem que ir, e não é só fazer o exame do óculos. Muitas pessoas acham que glaucoma tem a ver com óculos, não tem nada a ver. Que glaucoma tem a ver com enxergar mal de longe ou de perto, não tem nada a ver. Glaucoma é silencioso. Quando você percebe, é tarde demais. Então, a ida ao oftalmologista é primordial na prevenção, no diagnóstico precoce e no tratamento adequado dessa doença. Beleza. E aí, a partir de que idade, ou não tem idade, E qual é a regularidade que a gente deve procurar um oftalmologista para ver essa questão do glaucoma e outras questões, relacionadas à saúde ocular? Quer dizer, desde muito cedo, na verdade. Exatamente. Respondendo primeiro a sua pergunta, o glaucoma, um dos fatores de risco que nós sabemos é que ele é mais comum após os 40 anos, mas ele não impede das pessoas antes de 40 anos terem glaucoma. Eu movimento no meu Instagram muitas informações sobre glaucoma, então eu tenho muitos seguidores lá que são pacientes de glaucoma, e lá, por ser um público mais jovem, eu vejo que a maioria dos meus seguidores no Instagram tem glaucoma e são pessoas ali de 25 anos, 30 anos, então você vê que existe sim uma prevalência palpável aí no nosso dia a dia de pessoas abaixo de 40 anos com glaucoma.
Existe também o glaucoma congênito, que é aquele bebezinho que já nasce com glaucoma. Então, ele pode acometer a qualquer idade, mas acima dos 40 é mais comum, tá? Agora, quando ir ao oftalmologista anualmente? Sempre, pessoal, sempre. Agora, as crianças, quando ir ao oftalmologista? Antigamente, foi bom você fazer essa pergunta, que antigamente a gente pedia para as crianças irem ao nascimento, depois até os 3 anos, depois até os 6, depois até os 10, mais ou menos assim que a coisa funcionava. Hoje, nós estamos vivendo uma epidemia de miopia por causa do excesso de telas nas crianças com a falta de exposição ao ar livre. A absorção da luz do dia é um remédio. Então, a falta dessa absorção, as crianças muito dentro de casa, muito expostas à tela, brincando pouco na rua, está sendo responsável por causar uma epidemia de miopia, que vai ser, né, a principal causa de cegueira em 2050. Também já foi um dado lançado pela Organização Mundial de Saúde. Então, tão importante quanto o glaucoma hoje é a importância de prevenir a miopia, que também causa glaucoma. O míope tem muito mais chance de evoluir com glaucoma e outros tipos de cegueira também. Então, as crianças devem ir urgentemente ao oftalmologista, independente de apresentarem qualquer sintoma. É importante que elas apareçam, façam os exames certinhos e os pais não esperem isso não esperem nenhum sintoma, nenhum relato do filho, para que possam levar essa criança ao oftalmologista para ter o diagnóstico precoce e o tratamento correto também. Certo, então, né, e essas datas, né, como esse Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, ajudam nesse processo de conscientização, né, doutora? São datas importantes que precisam ser lembradas, né? Exatamente. Hoje, dia 26 de maio, nós celebramos o combate nacional ao glaucoma. Essa doença traiçoeira, de fato, difícil de lidar, mas que é prevenível, é tratável, e você não precisa perder a sua visão. Se você fizer tudo certinho, você terá a sua visão preservada. E o dia 26 de maio é isso, é para você lembrar. E você que está nos escutando, compartilhe isso com as outras pessoas, com pessoas que você sabe que não vão ao oftalmologista, que não procuram médico, para que procurem e não esperem algo acontecer para que ela tome essa decisão, porque senão é tarde demais. E é nisso que baseamos esse dia 26 de maio, prevenção e diagnóstico precoce de glaucoma. Doutora, para a gente fechar, queria que você deixasse então suas redes sociais, quem quiser saber mais a respeito do glaucoma, a respeito do seu trabalho, como é que a gente consegue acompanhar você? Joia. Para quem quiser me acompanhar no YouTube, é doutora Luísa Bicalho, DRA Luísa Bicalho, Luísa com Z. E no Instagram, a mesma coisa, só que no Instagram é tudo junto, DRA Luísa Bicalho. É um prazer ter vocês lá. E lá a gente fala sobre catarata, glaucoma e miopia. Tem o DRA, arroba DRA Luísa Bicalho no Instagram, e também no YouTube é só procurar, né? DRA Luísa Bicalho, a gente consegue encontrá-la para ter mais informações então. Doutora, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em nos atender. Volte sempre aqui ao Notícias do Bem. Obrigada. Tchau, gente.